Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Uma boa noite para você. Ministério da Saúde reduz o intervalo entre as doses da vacina AstraZeneca. E você vai ver também. 2 policiais civis são denunciados por uma das 28 mortes no Jacarezinho durante a operação mais letal do Rio de Janeiro. Alerta dos médicos. Estimulante afrodisíaco, conhecido como melzinho do amor, pode causar mal à saúde e até matar. Dia dos Professores. Você vai conhecer histórias inspiradoras de profissionais que superaram desafios pela paixão ao ensino. Eu fui para a educação efetivamente. Eu disse assim, eu tenho que ajudar as pessoas a pensarem em estudar. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News, em instantes. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, repassou à Procuradoria-Geral da República uma ação contra o senador Davi Alcolumbre, do Democratas, do Amapá, por ainda não ter marcado a data da sabatina de André Mendonça. Ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro ao STF no lugar do ministro Marco Aurélio Mello, que se aposentou em julho. Alcolumbre é presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado e responsável por definir o dia do debate. Para assumir a cadeira na Suprema Corte, André Mendonça precisa ser aprovado pela CCJ do Senado e, em seguida, a indicação dele também precisa passar pelo plenário da Casa. E o ministro Alexandre de Moraes, do STF, concedeu prisão domiciliar ao jornalista Wellington Macedo, que está preso de forma preventiva no inquérito que investiga atos considerados antidemocráticos nas manifestações do feriado de 7 de setembro. Ao analisar o pedido da defesa do jornalista após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República, o ministro considerou que o tempo entre o feriado e o atual momento afasta a necessidade da manutenção da prisão preventiva. Moraes proibiu que Wellington Macedo se aproxime da Praça dos Três Poderes em Brasília e que mantenha contato com outros investigados. A Justiça Federal de Brasília absolveu o assessor da Presidência da República, Felipe Martins, da acusação de racismo. A denúncia foi feita após uma sessão do Senado, em março deste ano, em que Felipe ajeita o paletó de maneira similar a um gesto usado por grupos supremacistas brancos dos Estados Unidos. Segundo a decisão, o Ministério Público não conseguiu provar que o gesto se referiria a um ato racista. Ainda cabe recurso da decisão. Após 2 meses de alta, o índice de atividade econômica do Banco Central, considerado uma prévia informal do Produto Interno Bruto brasileiro, registrou queda de 0,15% em agosto na comparação com o mês de julho. No acumulado do ano, o índice registra uma alta de 6,41%. Rede TV News de volta com informações ao vivo sobre o dia D de multivacinação. É amanhã, hein? E cada estado tem autonomia para organizar a sua própria campanha. O foco? Crianças e adolescentes. Vamos agora conversar ao vivo com o repórter Guilherme Lopes, que fala direto com a gente da capital paulista. Guilherme, boa noite. Como é que vai funcionar, então, a campanha amanhã? Olá, Milena, Augusto, boa noite a vocês, a todos ligados com a gente. Essa campanha de vacinação realizada pelo Ministério da Saúde oferece 16 tipos diferentes de vacinas que protegem contra 20 doenças. E o objetivo principal, como você mesmo citou há pouco, é imunizar crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade, atualizar a carteirinha de vacinação desse público. Por isso que cada estado tem autonomia para definir a própria campanha. Essa campanha que começou no dia 1º de outubro e vai se estender até o final do mês. No entanto, amanhã é um dia especial, porque é uma força-tarefa para levar o maior número de jovens aos postos de saúde para que possa fazer a atualização dessa carteirinha. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, de acordo com o governo paulista, desde o começo do mês, a cada 10 crianças e adolescentes que foram aos postos de saúde, 6 estavam com algum tipo de vacina atrasada. Por isso que é importante dar uma olhada na carteirinha de atualização e aproveitar amanhã para regularizar essa situação.
Também aqui em São Paulo amanhã, o governo vai dar prioridade para imunizar aquelas pessoas que estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 atrasada. De acordo com os cálculos do governo, cerca de 4 milhões de paulistas, olha só que número alto, ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Por isso que amanhã é um dia importante. Em todo o Brasil, cerca de 45 mil postos de saúde estarão abertos ao longo de todo o dia para que as pessoas possam procurar aquele mais perto de casa e regularizar essa situação e ficar um pouco mais tranquila. De São Paulo, Guilherme Lopes para o Rede TV News. Obrigado, Guilherme. Muito importante a vacinação. E agora os números da Covid-19 no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, o país tem 20.773.000 recuperados da doença, quase 251 mil continuam em acompanhamento e desde o início da pandemia, mais de 602 mil pessoas morreram de Covid no país. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou em uma rede social a redução de 12 para 8 semanas no intervalo entre a primeira e a segunda doses da AstraZeneca. Segundo a pasta, a remessa de 100% dos imunizantes produzidos no Brasil pela Fiocruz já foi concluída. E com essa decisão, o governo federal espera acelerar a vacinação no país. Até agora, mais de 100 milhões de brasileiros já receberam 2 doses ou a dose única da vacina contra a Covid-19. A partir de hoje, bares e restaurantes de Belo Horizonte estão autorizados a funcionar sem restrição de horário. A capacidade de público nos estádios e em eventos também foi ampliada. A partir de agora, quem for aos jogos não precisa mais apresentar o resultado negativo para o teste da Covid-19. Será exigido apenas o cartão de vacina, com registro das 2 doses ou da dose única. O exame só continua obrigatório para quem ainda não está com a imunização completa. Também foi anunciado o aumento da capacidade na lotação dos estádios, de 30% para 40% do total de assentos disponíveis. No estádio do Mineirão, a capacidade passa de 18 mil para 25 mil torcedores e no Independência, de 7 mil para 9 mil pessoas. A medida também vale para os eventos sociais, espetáculos e shows ao vivo. Já os bares e restaurantes da capital mineira, que estavam liberados para funcionar apenas até 1 da madrugada, vão poder ficar abertos 24 horas a partir de hoje. Em São Paulo, a Santa Casa recebe, em média, 1.000 pacientes por ano sem identificação. Na tentativa de localizar algum parente destes pacientes, a equipe de serviço social do hospital faz um trabalho de investigação. Hoje o Edivaldo está bem, recuperado e de alta médica. Mas há cerca de um mês, a família procurava por notícias dele. Desacordado, ele foi encontrado próximo da Marginal Tietê, em São Paulo, e levado para o Hospital São Luís Gonzaga, na zona norte da capital. Foi graças a um documento que ele portava, da Prefeitura de Silva Jardim, região litorânea do Rio de Janeiro, que a equipe do hospital conseguiu localizar a família dele. Nós passávamos a informação todos os dias para os familiares e hoje é com muita felicidade, né, que ele recebeu alta médica, alta hospitalar e os familiares puderam estar vindo aqui, né, muito feliz para retornar para o município. Um alívio em tanto para a dona Zélia, mãe dele. Ah, mas eu pulei tanto de alegria, tanto, entendeu? Aí aquela angústia sumiu na hora, acho que tanto que eu pulei de alegria. Graças a Deus, saímos daqui, eu vou voltar para casa, entendeu? Viver novamente, estou ótimo. Casos como o do Edivaldo são mais comuns do que se imagina. Para se ter uma ideia, por ano, cerca de 1.000 pacientes sem identificação, com idades que variam entre 14 e 65 anos, dão entrada aqui na Santa Casa de São Paulo. A maioria chega inconsciente, por causa de acidentes ou por mal súbito. A partir daí, a busca pela identidade dessas pessoas é colocada nas mãos de profissionais que muitos nem imaginam que fazem parte da equipe hospitalar. Os assistentes sociais. Uma das funções do assistente social dentro do ambiente hospitalar é a admissão de pacientes sem identificação civil.
Esses pacientes são elegíveis a um protocolo dentro da instituição, para aqueles que são admitidos sem condições de fornecer dados, sem documentação, desacompanhado, em situação de perturbação mental. Como eles não têm condição de se apresentar e muitas vezes a família pode estar à sua procura, é onde começa o nosso trabalho de investigação social. A Renata atua nessa área há quase 20 anos e conta que cada detalhe, por menor que seja, faz toda a diferença no processo de identificação do paciente. Cada detalhe, pequenos detalhes que às vezes passam desapercebidos no dia a dia, como essas características físicas ou mesmo tatuagens, para a gente faz uma grande diferença. Foi graças a esses detalhes que esta mulher, que não quis se identificar, conseguiu encontrar o sobrinho, que estava desaparecido. Porque se não fosse esse trabalho tão bom, tão de respeito, a gente não tinha encontrado ele. Eu ia pedir a Deus para ele sair logo daqui e ir para casa. Para auxiliar na identificação dos pacientes, a Secretaria de Saúde de São Paulo mantém uma página na internet, com fotos e alguns dados de pessoas internadas e sem identificação. As únicas informações disponíveis são as características físicas, um número e os dados do hospital, como endereço e telefone. Os registros são de várias partes do estado, de hospitais localizados na capital, interior e litoral. Você devolve a identidade e a dignidade, porque o nosso nome, é a nossa dignidade. Agora, um flagrante. Olha só essas imagens. Em Florianópolis, no centro da cidade, um carro de luxo em alta velocidade invadiu um shopping. As imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o funcionário corre para não ser atingido. Segurança do shopping. O veículo seguiu pelo corredor e só parou depois de bater em um quiosque. O motorista foi preso em flagrante. De acordo com a polícia, ele tinha sinais de embriaguez. Agora temos informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro, porque o Ministério Público de lá denunciou 2 policiais civis por uma das 28 mortes que ocorreram durante a operação no Jacarezinho. O repórter Rodrigo Assis é quem tem mais informações a respeito desse caso e conta agora pra gente. Boa noite, Rodrigo. Os policiais serão indiciados, ou melhor, foram denunciados por quais crimes? Boa noite, Milena. Boa noite, Augusto. Boa noite a você de casa. Milena, os 2 policiais civis vão responder pela morte de Omar Pereira da Silva, ocorrida em uma localidade conhecida como Beco da Síria, no Jacarezinho. Um dos agentes vai responder pelo crime de homicídio doloso e fraude processual. Já o outro agente vai responder por fraude processual. A denúncia aponta também para o crime de homicídio qualificado, já que, de acordo com o Ministério Público, a vítima já estava encurralada, desarmada e ferida com um tiro no pé. Omar Pereira é uma das 28 pessoas que morreram durante uma operação da Polícia Civil em 6 de maio deste ano. Essa operação é considerada a mais letal da história do Estado. Os promotores pediram também o afastamento imediato desses 2 agentes de suas funções públicas. De acordo com André Cardoso, que é o coordenador dessa força-tarefa, os policiais ultrapassaram o limite e cometeram um crime de homicídio. Essa é a primeira vez que uma denúncia é oferecida contra agentes de segurança em decorrência de uma ação policial. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Assis para o Rede TV News. Obrigado, Rodrigo. E a Polícia Civil indiciou o ginecologista Nicodemos Júnior Stanislau Moraes por abusos sexuais praticados contra pacientes. O caso envolve 4 mulheres atendidas por ele em uma clínica de Abadiânia, em Goiás. Os crimes teriam ocorrido entre julho e setembro deste ano. Com a conclusão do inquérito, a polícia pediu que Nicodemos continue preso. O médico, que alega inocência, também é investigado por crimes sexuais contra mais de 50 mulheres em Anápolis, também em Goiás. A distribuidora de energia elétrica do Rio de Janeiro cortou a luz de dezenas de prédios públicos por causa de dívidas que chegam a 261 milhões de reais. E essa medida, claro, não agradou ao prefeito Eduardo Paes.
O corte de energia atingiu 66 prédios e ginásios da Prefeitura do Rio de Janeiro, com atividades consideradas pela Light não essenciais. Atletas e estudantes treinaram no escuro. Depois de passar 6 meses com a luz cortada no ano passado, dessa vez os centros culturais foram poupados. Já a vacinação no drive-thru do Centro Olímpico, na Barra, foi suspensa por falta de energia. O objetivo declarado da empresa foi pressionar a prefeitura a pagar uma dívida de 261 milhões de reais. Esse valor equivale a mais da metade do lucro total da empresa em 2020, de 493 milhões de reais. A maior parte dessa dívida foi acumulada em gestões anteriores. O prefeito Eduardo Paes entendeu que o verdadeiro objetivo da empresa seria furar a fila de credores. Ele garantiu que a prefeitura vai pagar o que deve, mas de preferência em suaves prestações e com desconto. No Twitter e numa coletiva, Eduardo Paes usou palavras duras contra a concessionária. A maneira com que a Light procedeu é uma maneira quase de uma estratégia de guerra. Geopoliticamente, eles escolhem alvos certeiros para dar uma espécie de aviso ao município. Essa estratégia aqui, ela não funcionar. Aliás, eu acho que ela funciona ao contrário aqui. Eu acho que a Light comprou uma briga desnecessária com a prefeitura. A Light afirma que a atual gestão do município deve 68 milhões de reais de contas não pagas de 2021. A prefeitura reconhece apenas algumas contas atrasadas na área de saúde. Ainda durante o dia de hoje, a Light religou a energia dos prédios da Secretaria de Esportes, como a Arena Carioca, depois que esta ordenou um dos pagamentos em atraso. Um decreto da Prefeitura de São Paulo sobre emissão de ruídos em obras deixa a lei mais branda para as construtoras. A medida não agradou os moradores do entorno de construções. Não tem dia nem horário. O barulho é de caminhões e máquinas da obra. E o bate-estaca começa cedo. Pessoal, hoje começou, era 7h20 da manhã. Esse inferno de bateção, 7h20. São 7 prédios em construção num quarteirão do Jardim das Acácias, na região do Brooklyn, zona sul de São Paulo. Além do barulho, os moradores enfrentam outras dificuldades. Eu tive que interditar o playground do condomínio que eu sou síndica, porque estava vindo tanta poeira da demolição que estão fazendo ao lado para construir um prédio, eu tive que interditar, as crianças não puderam brincar. O concreto que vaza do caminhão fica esparramado na calçada. Neste outro vídeo, a água é desperdiçada. Os moradores já denunciaram descarte de resíduos na via pública à CETESB e registraram um boletim de ocorrência por perturbação do sossego. Estão sempre fazendo obra fora do horário, fazendo barulho fora do horário, escavando fora do horário, bate-estaca fora do horário e tá ficando... Não dá mais para viver nesse bairro aqui. O Antônio mora de aluguel e está com a mudança pronta. Ele se sentiu forçado a tomar essa decisão. Não tem condições mais de morar aqui. Os moradores perderam o sossego e a paciência. Agora, um decreto da Prefeitura de São Paulo, que passa a vigorar em menos de 3 meses, ampliou de 60 para 85 decibéis o limite de barulho em obras. Os vizinhos não são contra os empreendimentos, só querem que a lei seja cumprida. Ninguém quer parar a obra, a gente quer apenas respeito aos moradores. O decreto define regras sobre os níveis de ruídos tolerados durante a execução da obra. O máximo de 85 decibéis é permitido entre as 7 da manhã e 7 da noite, de segunda a sexta-feira, e das 8 da manhã às 2 horas da tarde de sábado. Entre 7 da noite e 7 horas da manhã, o limite é de 59 decibéis, valendo também para sábados, domingos e feriados. A prefeitura avalia com equipamento próprio qual o número de decibéis desse ruído gerado pelas obras e pelas construções. E se o número máximo de decibéis não estiver sendo respeitado, isso pode gerar ainda algum tipo de multa para essas pessoas. Em nota, as construtoras responsáveis pelas obras que mostramos na reportagem afirmaram que todas as determinações da legislação estão sendo respeitadas. Tentamos contato com a Prefeitura, mas não recebemos resposta.
Um produto proibido pela Anvisa está sendo vendido de forma irregular em vários estados brasileiros. O melzinho do amor, como é conhecido esse produto, está em sites, tabacarias, até em grandes centros comerciais. E a promessa é de que ele funciona como um estimulante sexual. Mas especialistas alertam que o tal melzinho do amor pode trazer sérios riscos à saúde. Veja na reportagem de Giovanni César. Um produto encontrado facilmente na internet em grandes lojas de varejo. E também de forma mais restrita na região central de São Paulo. Estamos na rua 25 de Março, um grande centro de comércio popular na capital paulista. Por aqui encontra-se de tudo, até mesmo produtos proibidos. Nem precisamos procurar muito, bastou andar pelas ruas da região e em apenas alguns minutos encontramos o produto que se tornou uma febre entre os jovens. Conhecida como melzinho do amor, a substância promete agir como um estimulante sexual natural. Depois de muita conversa com os rapazes que vendem esse tipo de produto, nós conseguimos um aqui, ó, exclusivamente para mostrar para você do Rede TV News. Uma cápsula, digamos assim, do melzinho do amor. Eles vendem por essa aqui em torno de R$90, tem um outro que custa R$120 e tem um outro produto que custa R$180. Cada um deles tem, segundo eles, um tipo de duração. O que difere o preço é a duração, ou seja, um dura um dia, o outro dura 3 e o mais caro dura 5 dias. E, segundo eles, resolve a questão da impotência sexual. Uma resolução da Anvisa, publicada no dia 27 de maio e retificada no dia 7 de junho, proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso de 3 marcas que vendiam o produto. Apesar das embalagens apontarem uma composição 100% natural, um estudo do Laboratório de Toxicologia da Unicamp detectou a presença de 2 substâncias sintéticas utilizadas para o tratamento da disfunção erétil em algumas marcas do melzinho do amor. Segundo especialistas da própria universidade, sem a devida prescrição, essas substâncias podem trazer efeitos colaterais graves e até mesmo o risco de morte. Nós detectamos primeiramente uma concentração elevada de tadalafila e também nós detectamos a associação de 2 fármacos da mesma classe, né? Então, primeiramente, esses fármacos jamais devem ser utilizados em associação, uma vez que a associação desses fármacos, né, da tadalafila e sildenafila, podem potencializar o efeito terapêutico, desencadeando assim um efeito tóxico. Este homem e a namorada usaram o melzinho do amor misturado na bebida alcoólica. Ele conta que as reações começaram depois de 10 minutos. Começa a formigar, né, parece que os batimentos cardíacos aceleram, dá uma aceleração no batimento cardíaco, né? Ela sentiu a mesma brisa, a mesma coisa, acelerou, né? É bem gostoso, você botar na bebida, você não sente nem o sabor dele. Só depois da reação, né? Se esse indivíduo consumir esse melzinho, ele tiver uma patologia de base, estiver fazendo uso terapêutico de fármacos, né, cardiotônicos, como por exemplo nitratos, ele pode ter até uma hipotensão grave, severa e podendo vir até, no caso, uma situação mais grave, vir a óbito. Questionamos a Anvisa sobre a fiscalização da venda desses produtos em sites de grandes redes de varejo, mas não tivemos resposta. Em uma nota do mês de julho enviada para a nossa produção, a Agência de Vigilância Sanitária disse que instaurou um inquérito para fiscalizar os estabelecimentos que comercializam esses produtos. Hoje choveu forte aqui em São Paulo. Vamos saber a previsão do tempo para todo o Brasil com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Olha só, o dia
Virou noite em Campo Grande. A capital do Mato Grosso do Sul, mais uma vez, foi atingida aí por uma nuvem de poeira que veio acompanhada de um forte vendaval e assustou os moradores da região. Isso aconteceu antes da tempestade chegar. No sul do Brasil, o temporal causou estragos, tá? Em Santa Catarina, houve deslizamento de terra e, olha só, até a torre de transmissão de rádio desabou. Ao menos 3 vias que cortam o estado ficaram interditadas. Olha só, amanhã já não tem previsão de chuva forte no sul do Brasil, no máximo uma chuva fraca, isolada, mas temos alerta aqui para ventos de forte intensidade em toda a costa da região e possibilidade de geada em plena primavera nas regiões serranas. E o sábado vai ser com pancadas de chuva em grande parte do Brasil. O tempo fica mais carregado aqui no norte, centro-oeste e no sudeste, onde a passagem de uma frente fria vai deixar o tempo aí bastante instável, tá? Na capital paulista, gente, os próximos dias serão com mais chuva. Tempo fechado e frio, tá? A chuva só começa a diminuir na segunda-feira, quando a temperatura cai para 18 graus apenas. Mais frio também lá no Rio de Janeiro, tem alerta para temporal, chuva forte que vem acompanhada de trovoadas. Por lá, por enquanto, amanhã faz 32 graus, mas até segunda-feira a temperatura cai para 22 graus apenas. E essa chuvarada, ela é bem-vinda, a gente está precisando dela. As hidrelétricas do sudeste e do centro-oeste estão operando com o menor nível dos últimos 11 anos, o que pode comprometer aí a produção de energia. Tempo firme, aberto, ensolarado e seco amanhã em grande parte do nordeste do Brasil, só aqui no Maranhão e no Piauí é que a gente pode ter algumas pancadas de chuva. Bora fazer então um tour aí em algumas praias do Nordeste, começando por Recife, praia de Boa Viagem, tempo firme, aberto, máxima de 31, 30 graus. No Ceará, mesma coisa, a gente vê aí imagens da praia de Iracema, onde o sol está garantido e a temperatura fica na casa dos 30 graus. Bem diferente do sul do Brasil, em Porto Alegre, por exemplo, mínima, gente, de 14 graus apenas e não passa dos 19 graus, friaca aí para os gaúchos. Eu fico por aqui, um ótimo final de semana para você. Tchau, tchau. O motorista e o homem que passou a mão em uma ciclista em Palmas, no Paraná, se tornaram réus por importunação sexual. A Justiça aceitou hoje a denúncia do Ministério Público. Esse caso aconteceu no último dia 26 de setembro. Na ocasião, Andressa Lustosa caiu da bicicleta e teve ferimentos nas costas e nas pernas. Se condenados, os réus podem pegar uma pena de até 5 anos de prisão. O Rede TV News não poderia esquecer de um dia como o de hoje. 15 de outubro é a data que homenageia a profissão, Milena, que forma todas as outras. Pois é, Augusto, e os desafios de tantos professores espalhados pelo Brasil são muitos. Grande parte deles, inclusive, tem uma história forte e bonita de superação. Esse é o professor Júlio Pascoal, de 34 anos. Apesar da pouca idade, o currículo é extenso. Docente da pós-graduação de uma faculdade privada do Recife, graduado em marketing, especialista em comportamento humano, hipnólogo clínico e escritor, com 2 livros publicados, um deles, Desafios da Educação em Tempos de Pós-Pandemia, lançado em 58 países. Eu fui para a educação, efetivamente. Eu disse assim, eu tenho que ajudar as pessoas a pensarem em estudar. Seja ela qualquer área, seja a área que elas quiserem, tenham vontade, e que isso vai mudar a vida delas a partir da necessidade minha, porque eu tinha aquela dificuldade. O caminho até a conquista desses títulos importantes na docência não foi fácil. Júlio nasceu em uma família pobre de Pernambuco. Quando criança, na condição de ajudante de pedreiro, construiu várias casas na comunidade onde morava. Hoje, professor universitário, ajuda a construir sonhos por meio da educação. A minha mãe, como ela me teve muito jovem, 14 anos, ela parou de estudar muito cedo. Então, ela, mesmo assim, ela priorizava. Ela dizia que a partir daquela dificuldade que a gente tinha, eu precisava estudar, manter o foco em estudar, para ter uma realidade diferente. Além de ensinar e educar os alunos, Júlio precisa superar os desafios da profissão. Pense no seguinte, educador. Você está lidando com o seu aluno do futuro. Pense que aquela pessoa ali ela vai crescer, ela vai amadurecer, ela vai para um outro estágio. E o que você está fazendo hoje por ele vai fazer toda a diferença no futuro. Hoje possa ser que ele não reconheça.
Possa ser que hoje você olhar para o seu lado vai ver que você não tem uma estrutura, você não tem várias coisas que não te motivam a sair de casa para dar aula. Mas entenda, seu propósito não é com aquele ali do presente. Está mudando a vida dele no futuro. Para esta professora de São Paulo, o desafio é superar as dores do passado. O amor pelo ensino ajudou a enfrentar um dos piores momentos de sua vida, que aconteceu dentro de uma sala de aula. Eu fui chamar a atenção, porque aí eu sabia que a mochila não era dele. Foi quando ele, assim, ficou irado e já partiu para cima, chegou perto de mim, assim, já com o ombro, se preparando já para levantar o ombro e dar o soco, mas foi quando eu desviei e ele não conseguiu vir para cima de mim, foi quando ele chutou, começou a dar chute. E continuou vindo para cima, mas ele queria dar um soco. As agressões partiram de um aluno de 17 anos em uma escola pública de São Paulo em 2017. Na época, uma semana depois, ela foi internada vítima de um acidente vascular cerebral. Eu estava com muita dor de cabeça, depois do corrido e tudo, a escola. Uma semana depois eu dei entrada na Santa Casa, em São Bernardo, com dor de cabeça enorme. Fui medicada, mas 2 horas depois eu acordei na UTI, porque eu tive um AVC. Perdi 80% da vista do olho direito. Hoje ela atua como coordenadora em outra escola da capital paulista. E do passado, tira força para continuar escrevendo um futuro melhor. Em Belo Horizonte também encontramos histórias que foram construídas pela educação. O exemplo vem da professora Flávia Rita. Por aqui, as aulas dela são acima da média. Eu acertei 25 de 25 questões, graças à professora Flávia Rita. Passei na minha prova e tomo posse dia 12 como engenheiro químico da Marinha do Brasil. A história de sucesso nas salas de aula começou há 20 anos, depois que ela decidiu largar a carreira de economista. Eu gostava muito dos livros e via naquela oportunidade de repente, ser mais realizada profissionalmente. Atualmente, Flávia trabalha em cursinhos preparatórios para concursos públicos e faculdades, dá aulas de aprimoramento para educadores da rede pública de ensino e, uma vez por semana, disponibiliza conteúdo gratuito para quem não tem condições de pagar. Ela é alegre, é uma pessoa leve e isso facilita o estudo de português e redação, facilita muito o aprendizado. Junto com os alunos, a professora promove também diversas ações de solidariedade. Tem a ver com a distribuição de fraldas geriátricas, distribuição de sopa, eventos como o Dia das Crianças. Eu acho que é importante a gente devolver, vamos dizer assim, para a sociedade tudo que a gente recebe de bom, né? O Igor conheceu a Flávia Rita por meio da mãe dele, que é ex-aluna e conseguiu passar em um concurso público após um período de preparação com a professora de português. Ele é formado em gestão comercial, mas decidiu investir em outra carreira e entrar para a Polícia Judiciária. Ela é essencial para mim, para eu continuar no meu foco, para eu persistir, me mostrar o que é o mundo de concurso público e gratidão em relação à minha mãe. Para a professora, o sentimento também é de muita gratidão. A arte de ensinar de forma simples e descomplicada mudou a vida dela e da maioria dos alunos. Nós vivemos em um país que requer cuidados quanto à educação. A nossa educação hoje ela é precária, ela é mal conduzida. Então, para mim, a educação é sinônimo de transformação. Se a gente quer uma realidade diferente, a gente precisa começar a construir essa realidade a partir da educação. Augusto, você se lembra do nome da sua primeira professora? Eu lembro, sim. Sabe o que eu estava pensando? Minha mãe é professora, né? Quero mandar um beijo para ela. Parabéns, mãe, professora de geografia lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A minha primeira professora foi a Marília. Você lembra da sua? Ah, sim, me lembro também. Tia Margarida, do maternal, lá do Jardim Encantado, e na minha família também tem muitos professores. Então, um beijo nosso para todos os professores do Brasil. Parabéns! Uma boa noite para você. Boa noite, bom fim de semana.